Teoricamente, a baixa complexidade sobra para o município. Quer dizer, o atendimento básico. Entendeu? Teoricamente, bem do jeito mais simples de explicar. Do médio, sobra para o Estado. E da alta complexidade, sobra para a União. Existe um plano, que eles chamam de Pacto Federativo, onde é assinado, esse ano, por exemplo, para a saúde, está sendo feito um plano municipal que ele tem valor de 3 anos. Esse plano, baseado num diagnóstico preciso, esse diagnóstico é feito com base na população, na incidência de doença, de alta, média complexidade, é feito um diagnóstico, e desse diagnóstico é feito um plano, uma proposta. Essa proposta tem que ser submetida à população, tanto feito ao diagnóstico quanto à proposta, manda para o governo do Estado e é aprovado pelo governo federal. Então, tem 3 partes que assinam isso, o governo estadual, federal e municipal. Esse plano, teoricamente, ele vai ter um fundo vinculado aqui ao município. Esse fundo único, que é onde vai ser depositado a parte do governo federal, do município e do Estado, vai ser fiscalizado, teoricamente, pelo Conselho Municipal. Então, o Conselho Municipal de Saúde, e é importante que se diga isso para quem é o conselheiro que está nos assistindo, tem uma responsabilidade imensa. São quantas pessoas no município que fazem parte do Conselho? Eu não sei exatamente, mas eu acredito que seja por volta de 15 a 20 pessoas, que tem metade da representação do governo municipal e metade da sociedade organizada. E aí, esse conselho, nós temos, por exemplo, se eu não me engano, a cada 3 meses, uma conferência municipal onde é exposto ali todos os investimentos públicos na área de saúde. O problema é que, assim, se não houver uma maneira didática, Luciana, de apresentar isso para a população, não naquele monte de numerinho lá, naquele monte de eixo e tal, se você não procurar democratizar mais ainda o sistema e fazer uma maneira didática que o povo entenda isso, porque ninguém é obrigado a entender isso. Nem o jornalista que é formado nisso. Agora, João, não é mais fácil para a pessoa entender ela ir até o PA, levar aí, vamos dizer, 15 a 20 minutos para ser atendida, sair satisfeita, não é uma forma mais prática e objetiva, que é o que não acontece. Então, acho que quando o Mendonça fala da pergunta da saúde, ele está se referindo ao que está diretamente ligado a ele, né? Claro que todo o sistema que é pensado, ele tem as melhores das boas intenções, mas quanto tempo ainda essa população, esse povo vai conseguir esperar que aí funcione, né? Porque o que a gente percebe é uma saúde que precisa de uma solução, como disse uma senhora há poucos dias aqui, para ontem, né? Então, é a ponta da situação que na verdade, se quer saber, né? E essa situação do PA, ela realmente ela gira assim, uma semana vai razoável, uma semana dá problema em diversos aspectos. Semana passada nós tivemos falta de médico durante a madrugada, nessa mesma semana que faltou médico de madrugada, teve problema de pediatra também, enfim, são vários, né? Então, o sistema em si, a gente percebe que é perfeito, a sociedade participando, os conselhos participando, mas a preocupação é a doença não espera, a criança não espera, o idoso não espera. Então, essa solução que se busca com uma certa urgência. Bom, Mendonça, vamos por partes. Esse governo atual, isso tem papel aqui, durante o processo eleitoral a gente guardou, eu guardo esses materiais, até porque para a gente acompanhar. Eu costumo dizer que nós, vereadores, devemos acompanhar o que foi proposto. O governo atual diz com todas as letras que o problema da saúde não é dinheiro, é má gestão pública. Entendeu? E esse governo atual também... Foi dito isso durante a campanha? Você tem esse material? Tenho. Procura para nós aí, que isso é bacana para a gente poder estar mostrando. Tem que procurar aqui. Não tem problema. Vamos destrinchar isso. Vamos lá. Vamos por parte. Vai dar foco. Tudo.
Rinaldo pretende fazer uma grande revolução na saúde para resolver os problemas apontados pela população. Vai setorizar o atendimento com criação de uma clínica infantil e tal, assim por diante. Mas não é esse o material. Tá. Vou procurar aqui para a gente poder... Tem que falar no microfone, João. Aqui, ó. Abandono na saúde. Não dá para entender como o prefeito atual fala que investe 32% do orçamento em saúde e os problemas continuam. A população está sofrendo com a falta de médicos, medicamentos, demora na marcação de consulta, etc. O que falta não é dinheiro. O que falta é competência para resolver o problema. A saúde de Votorantim está na UTI. E quem paga o preço desse abandono é a população, da população. Até quando? Rinaldo vai fazer uma verdadeira revolução na saúde de Votorantim. Vai setorizar o atendimento, contratar mais médicos, adquirir equipamentos, diminuir o tempo para marcação de exames e consulta e criar um gerenciamento profissional de todo o sistema de saúde. Com o Rinaldo, a saúde vai funcionar. O que eu estou dizendo, então? É lógico, evidente, que não dá para você cobrar em uma semana que se conclua uma ação dessa. Também acredito que dá para melhorar. Por quê? O Mendonça está coberto de razão. E vou falar aqui e corro um risco tremendo. O Mendonça mora numa região que é o Jardim Primavera, sim, né? Que nem posto de saúde tem. Aliás, é bom o Mendonça estar nos ouvindo, porque a gente falar um pouco também do plano de repensando a cidade, ele passa por aí. E junto com ele tem muita gente ouvindo porque ele assiste no bar. Ele liga a televisão no bar dele para acompanhar. O que eu estou dizendo, então? Eu lembro como se fosse hoje a primeira entrevista do atual prefeito Rinaldo, não tem problema falar que ele é o prefeito. Não, sim, esse negócio claro. atual prefeito, o prefeito sim, antigo é Rinaldo. O Rinaldo deu uma entrevista no SPTV, é isso, né? Que é o Jornal da Globo. Pode falar aqui, né? Pode também. Que tem notícia? Você quer aumentar seus rendimentos? Então venha ser colaborador da TV Votorantim. Estamos selecionando contatos comerciais. Ligue e marque um horário. Venha crescer com a TV Votorantim. 3247-1010. TV Votorantim, o canal que é 10. Eu faço um desafio para você. Vá até o restaurante Terraço e sinta o verdadeiro sabor da comida brasileira. 30 anos de tradição, 7 opções de mistura. Servimos à la carte, almoço de segunda a domingo. Ou, se você preferir, receba na sua casa através do nosso Disque Refeição. 3243-3304. Também servimos empresas. Rua João Walter, 29, no centro, em Votorantim. Travessia Modas. Eu tenho certeza que você quer ficar bonita, bela e sem pagar muito. Venha conhecer Travessia Modas, bem pertinho de você, no coração da cidade de Votorantim, região central. Estamos de volta aqui com o debate dos fatos. Tivemos um probleminha técnico, não aqui com a TV Votorantim, mas com o sistema a cabo da cidade, né? A Supermídia teve aí um pequeno blackout, mas já retornou e já estamos aqui de volta. Uma pena que a gente estava entrando aqui num assunto muito bem esclarecido pelo vereador Joãozinho, que estava falando sobre a questão da saúde, respondendo o Mendonça, lá do Jardim Paraíso, né, que busca aí uma resposta mais objetiva sobre a questão da saúde, que afeta muita gente, muitas pessoas dependem do poder público em relação à saúde. Mas, Joãozinho, você estava no raciocínio aí, você mostrou o material de campanha do atual prefeito Rinaldo, aonde ele dá conta que ele vai buscar, ele tem a receita de solucionar o problema da saúde antes de ser eleito, né? Daí você mesmo disse que é muito pouco tempo ainda para se cobrar dele essas promessas, né? Então foi aí que você parou, e se você puder retomar o seu raciocínio, seria muito bom.
Bom, primeiro eu queria dizer que quando eu citei aqui o jornal, é para que nós, políticos, e para quem trabalha com a política, o pessoal que dá apoio aos candidatos, tome cuidado quando fazer promessa. Porque, na verdade, a gente está trabalhando com a população que é igual ao seu Mendonça. Ele, na verdade, ele quer saber como que ele vai ser tratado no PA. E aí, quando você lança uma proposta dessa, você corre o risco de acabar frustrando a população. Quando eu falei isso, foi para a gente ter como base. Foi isso que foi proposto. E a base disso, depois com a entrevista que foi dada na TV Tem, que a gente estava citando isso, pediu 6 meses para fazer uma avaliação. E eu acho até que 6 meses ainda é pouco, se você for olhar de certo modo, pelo tamanho da cidade, pelo volume de trabalho que é. Mas respondendo aí a grande tarefa de melhorar a saúde, eu acho que a gente teria que cobrar, aqui fazer um bom trabalho, na verdade, no preventivo, que é a saúde básica, sim, e cobrar a função do Estado nesse intermédio aí, que é a média complexidade e a alta complexidade. Então é isso. Professor Mendonça, responder a pergunta do senhor Mendonça. Eu também aguardo, senhor Mendonça, ao finalizar aí a proposta do atual prefeito, o que a gente vai tentar fazer com relação a esse atendimento no PA, aos postos de saúde e às especialidades e assim por diante. Com relação ao que a gente percebe nesse momento do governo, é que ele está se movimentando com relação à saúde. Por exemplo, saiu no jornalzinho agora do município, no jornal do município, jornalzinho do município. Jornalzinho é jornal uma do forma município. carinhosa de tratar o nosso jornalzinho. Que ele está procurando fazer o contrato de novos médicos. Que isso é uma problemática na região inteira. Aliás, no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Foi falado agora, por exemplo, do governo federal, que tem dificuldade de contratar médico para a região norte e região nordeste. Aqui na região não é diferente. O que existe, na verdade, é que, de certo modo, as prefeituras tentam pagar um pouco mais, tentam fazer uma melhor condição de trabalho para tentar manter o profissional. Que o profissional médico é muito difícil manter. Uma pelo salário e outra pela folha de pagamento, a lei de responsabilidade fiscal, tudo isso a gente sabe. Por isso que eu acho que a gente tem que agir com ser maduro com relação a isso. Não dá para vir aqui, por exemplo, na Gazeta Votante e falar: o problema da saúde dá para resolver, resolve-se assim, assim, assado. Não é isso. É muito mais burocrático do que isso. Se você tiver um plano de ação, você vai ter que desburocratizar tudo isso. Fazer contrato de médico, comprar equipamento, comprar remédio. Nós passamos agora, por exemplo, uma fase onde estava sem remédio. Foi pura burocracia. Você fazer um processo licitatório, você comprar remédio, demora 3, 6 meses. Tudo isso a gente entende. O que não dá? Entende hoje porque tem um amadurecimento maior, porque, na verdade, quando os papéis estão invertidos, né, esse entendimento às vezes não existe, como não houve, talvez, o entendimento do próprio PSDB quando o PT estava no governo, né? Estou vendo que você está tendo uma compreensão nesse sentido, mas então precisa se passar pela situação para se ter essa compreensão, Joãozinho? Não precisa passar pela situação. Eu acho que quando você tem um certo equilíbrio, você não vai cometer esse tipo de insanidade. De você prometer uma coisa que você não seja capaz de cumprir, ou você falar algumas coisas que talvez vai acabar prejudicando a população. Eu percebo que essa questão da saúde é muito mais complexa. Vai precisar não só do governo, mas da Câmara, da próprios gestores da saúde, os profissionais da área de saúde, todos, sem falar só do médico, mas de todos os profissionais. A saúde hoje está muito focada na relação médico-paciente. E a humanização... Eu acho que tem que mudar um pouco esse roteiro. Tem que ser voltado, já disse, para a questão da saúde preventiva. O que cabe e é o tamanho do município. Se acaso o município começar a arcar com as despesas com relação à saúde de média complexidade, o Estado vai ter que fazer esse repasse de verba. E isso está dentro do Pacto Federativo. Isso não é eu que inventei, não é... É tudo um processo que vem se colocando. É que os municípios chegam a tal ponto de começar a fazer os investimentos que o Estado teria que fazer. Isso não é só na área de saúde. Na área, por exemplo, da Polícia Civil, da Polícia Militar, na área todas as áreas que você vê do Estado, hoje o município acaba arcando com esse compromisso que seria do Estado. E tem uma outra coisa, nós precisamos rever esse Pacto Federativo. Porque o governo federal também, ele faz os investimentos públicos, mas a folha de pagamento, só o município arca com isso. E os profissionais da área de saúde são os profissionais, na verdade,
grande porcentagem dele, mais de 70%, são profissionais restritos na área de saúde. São enfermeiros, são enfermeiro padrão, são médicos, são pessoas voltadas para esse público. E são profissionais que é lógico, que tem que ganhar melhor, ganha o salário é um pouco melhor. E precisamos também rediscutir essa questão salarial de todos os funcionários da área de saúde. Então, não é fácil, é complexo. Mas é possível? Mas eu acho que é possível, desde que a gente faça uma força em conjunto. Sociedade e poder público e poder legislativo. E até o judiciário, se for o caso. Porque hoje fica fácil para o judiciário simplesmente mandar uma nota para o prefeito, cumpra. Porque a lei está a favor dele. Muitas vezes você faz uma nota lá, cumpra-se, o prefeito não tem condições de cumprir. Eu acho que o governo municipal deveria ter a ousadia de mostrar à população, por exemplo, quantas ordens dessas ele paga por mês, que é um montante muito grande. Primeiro porque a lei favorece, porque a lei hoje diz que o poder público municipal é obrigado a manter algumas coisas. Mas, por outro lado, quem criou essa lei não dá o mínimo, estrutura mínima para o município arcar com esse peso. O que eu estou dizendo, então? Eu acho que esse debate aqui, Elton, é importante, mas para você falar de um tema tão complexo como a saúde, é muito pouco. Sem dúvida. Teríamos que fazer um debate mais aprofundado nisso, e eu fico muito contente de saber, e aí eu acho que é interessante, um bom projeto tem que ser feito um bom diagnóstico. Se você não tiver um bom diagnóstico, o que significa isso? Quantos postos nós temos? Quais a incidência de doenças que nós temos? Aonde que nós temos postos de saúde? Quantos profissionais tem dentro desses postos? Esses postos de saúde cumprem o papel que é o atendimento básico? E os governos anteriores têm uma parcela de culpa nisso, né, Joãozinho? Também não fizeram essa lição de casa. Eu acho que tem que ser feito um diagnóstico com muita clareza, muita sinceridade e muito desprendimento. Porque, na verdade, se fica na linha de defesa. O que se percebe é que o governo, na verdade, ele fica na linha de defesa. Ele fica com um certo receio de falar que nós temos dificuldade, por exemplo, no atendimento do PA. Nós temos dificuldade, por exemplo, no atendimento básico de saúde, que hoje a população não se entende o que é um atendimento básico, o que é um atendimento emergencial, o que é um atendimento preventivo, de urgência, o que é de média complexidade, de alta complexidade e assim por diante. E digo mais, eu acho que essa relação da saúde, não só da saúde, mas de todo o sistema, tem que ser matéria básica de ensino médio. Para o cidadão reconhecer qual é o seu direito e o que é a função do sistema de saúde. Porque o sistema de saúde hoje, de certo modo, é muito vulnerável. Vulnerável porque, de um certo modo, a população não reconhece qual é o papel do sistema. Essa questão da corrupção acaba favorecendo quem conhece o sistema, porque cria mecanismo de você burlar a lei e desviar o dinheiro público através de ONG e assim por diante. Então, eu acho que esse problemático de saúde, e aí o povo tem razão, porque está sendo mal atendido, mas é uma problemática que não dá para ser resolvida da noite para o dia. Houve promessa para se resolver esse problema? Nós esperamos que isso venha acontecer no decorrer desse novo governo. Mas será que contratar médico é a solução? E contratar médico dessa maneira, você abre um concurso para 3 vagas de uma determinada especialidade. 2 médicos daquela especialidade se inscrevem. Eles fazem o concurso, eles são obrigados a acertar o mínimo do mínimo possível na prova e automaticamente eles já estão inclusos no sistema. Ou seja, eles não têm um processo de seleção até para que a gente possa dizer, não, ele é o mais capacitado, é o mais instruído, o profissional correto para aquela área. Porque o fato de um profissional de qualquer área ser formado não significa que ele é competente e nem que ele realmente está capacitado para aquilo que ele vai desempenhar. E é aí que entra um processo seletivo, justamente para você testar os conhecimentos. Se você tem 3 vagas, 2 pessoas se inscrevem, automaticamente as 2 pessoas acabam sendo... Não estou falando que as 2 pessoas necessariamente são pessoas, médicos ruins, mas ao mesmo tempo você não tem nem como dizer que se são tão bons assim, porque você não teve uma maneira aí de classificá-lo, né? Uma maneira aí de você comparar com outros. Aí cai naquela coisa, chega com os médicos lá, por exemplo, no atendimento do PA, sem alguns deles, né, não posso generalizar, sem vontade, sem motivação, sem nem saber por que está lá achando que é por obrigação e não por estar desempenhando aquela profissão que ele escolheu da maneira como ele deve desempenhar.
e sim porque ele tem que cumprir o horário. Então, será que a contratação dos médicos resolve? Ou deve-se pensar na valorização desses profissionais a fim de buscar uma seleção maior desses profissionais para termos menos chance do profissional ficar um mês aí e dar o fora, como se diz, né? Luciana, vou responder bem claro. Não basta. Contratar médico não basta. Entendeu? Mesmo porque se fosse contratar médico bastasse, estava resolvido o problema. Por isso que eu estou dizendo que o problema da saúde é muito mais sério. A pergunta é que tipo de sistema que a gente quer. A gente quer um sistema que trate a doença ou quer um sistema que trate da qualidade de vida? Um sistema que trata da qualidade de vida, ela é muito mais amplo. Ela não pode ficar baseada só médico-paciente. Ela tem que fazer um diagnóstico, por exemplo, no hábito alimentar, no hábito das pessoas, no convívio social, no convívio cultural, entendeu? Então, é muito mais amplo que isso. Hoje, a proposta do governo federal e da proposta da nossa sociedade brasileira é esse sistema se comunicar. E aí, fazer esse atendimento básico é essencial. Quando eu falo esse atendimento básico, é assim, ó, por exemplo, se você entrar no Sistema Único de Saúde, lá está falando das academias em ar livre. Aí, mas por que academia? Por que a saúde vai financiar a academia? Porque se a saúde financiar a academia, ela vai gastar menos remédio com hipertenso. Isso já é provado. Quer dizer, quando você fala, por exemplo, de você tratar a qualidade de vida, é você levar para os bairros equipamento comunitário capaz de fazer educação física, de ele participar socialmente, se comunicar. Hoje nós temos um índice, por exemplo, de depressão muito grande. Hoje os remédios chamados obesidade, os remédios que são chamados tarja preta, hoje se brinca. O que você toma? Você toma Gardenal, você toma Pão, você toma... Isso aí não é brincadeira. Isso é fruto de um mecanismo que se cria um sistema baseado em vender remédio e vender equipamento. O que eu estou dizendo, então? A gente tem que valorizar não só o médico, valorizar todo o profissional de saúde. Eu vou dizer aqui muito claro que eu fico falando assim em público, eu corro um monte de risco. Mas eu percebo que os profissionais da área de saúde, que são honestos e trabalhadores, que são a maioria, que não é a minoria, que a minoria é esse profissional que eu acho que não quer ser um bom profissional, a maioria hoje, você percebe que eles estão frustrados. Na verdade, a maioria dos funcionários que estão hoje no Sistema Único de Saúde, eles são frustrados porque quando eles fizeram a faculdade deles, eles acreditaram nesse sistema. Senão eles não terminavam a faculdade. Pode ser. E esse Sistema Único de Saúde, quando você faz uma enfermagem, quando você faz uma medicina, quando você faz qualquer serviço na área de saúde, você aprende sobre isso. E aí lá é aquela coisa, muito bonito. Quando você vem para a prática, você é submetido a um sistema no qual os espertos levam. Se a gente perguntar quem está lucrando com esse sistema de saúde, a gente vai perceber, na verdade, quem não quer que esse sistema funcione. Entendeu? Essa é a lógica. E aí você percebe que esse pessoal tem representação no Congresso, tem representação na Câmara dos Parlamentares, tem representação no Senado. São os mesmos, muitas vezes, que vêm aqui apertar a mão do pessoal no ano que vem, que vai ter eleição. Por isso, um processo eleitoral é importante. Identificar, por exemplo, de onde que vêm essas pessoas, quem patrocina essas campanhas. E eu estou falando do Sistema Único de Saúde, não quero fugir do assunto. Estou falando que o Sistema Único de Saúde, como você falou da questão do médico, é importante saber que não é só na questão de contratação do médico que a gente resolve. Se nós formos pensar num bom diagnóstico e o que os bairros precisam, eu acho que uma força-tarefa, e aí é um sonho, onde as secretarias trabalhem articulada, de um modo a pensar a cidade num todo, quando você vai, o plano de repensando a cidade é exatamente isso, Elton. O repensando a cidade, ele é de tamanha importância que quando você vai começar a pensar a cidade, eu vou dar um exemplo prático. E é uma pergunta aqui que eu faço até para o nosso secretário de planejamento, que isso é importante. O povo do exemplo, não estou falando aqui que... Então, o governo Erinaldo acerta quando vem com essa proposta de repensar a cidade. Depende da forma que ele vai fazer esse projeto, de repensar a cidade. O repensando a cidade é importante porque você vai dar a oportunidade, por exemplo, da gente pensar de como que a gente vai resolver o caso, por exemplo, Novo Mundo, Tatiana e Vale, que não tem acesso para o centro, que não tem acesso de um bairro para o outro. Hoje, o pessoal do Rio Acima, se quiser ir no Vila Garcia, você tem uma grande avenida que chega no Vila Garcia. O povo se comunica, o povo se conversa, o povo está se vendo. Você tem um acesso, por exemplo, ao PA, você tem acesso a um banco, o povo do bairro do Morro tem acesso.
Lá é zona rural ou zona urbana? Lá tem equipamento comunitário? O povo, por exemplo, do Capovinha tem acesso? É isso que se discute no Repensando. Quando você discute o Repensando, ou você pode pensar de uma maneira de você fazer que beneficie, por exemplo, a questão da imobiliária, onde o pessoal que é dono de terra, dono de grande potencial de de terra tem se a favoreça. vantagem com esse porque, repensamento. porque a própria cidade vai investir, por exemplo, em avenida, investir em equipamento, e aí o terreno, o espaço dele vai ser mais valorizado, ou você pensa a cidade de um modelo que a população tenha benefício, tenha acesso. Quando você está falando isso, você está falando, por exemplo, onde vai ter posto de saúde? Que bairro que vai ter posto de saúde? Que bairro que vai ter escola? Que bairro que precisa de escola de ensino médio? Que bairro que precisa, por exemplo... A zona industrial tem que estar perto da zona industrial. Nós temos um grave problema, por exemplo, aqui no Jardim Paulista, onde tem 3 ou 4 pequenas indústrias ali, que afetam o bairro inteiro. Aí eu pergunto, estou fazendo uma indicação agora, perguntando para a prefeitura se aquilo foi liberado. Eu não estou contra gerar emprego ali. Entendeu? Mas eu estou a favor, por exemplo, da população que sofre com alergia, que sofre com problema, por exemplo, respiratório. Isso também Trânsito. Isso também é pensado no Repensando a Cidade. Então, Repensando a Cidade não é coisa... não é qualquer projeto. É um projeto que você, por exemplo, ou favorece uma cidade que cresça de uma maneira social equilibrada, de uma maneira social que favoreça a cidade, ou você pensa, por exemplo, nos grandes investidores. Essa é a diferença. Ô, João, para fechar o assunto de saúde, que é um assunto muito delicado, e como você falou, a gente precisaria de 2, 3 programas. Mas saindo de teoria e prática, você falou, e eu também concordo, que teoria é uma coisa, prática é outra. Qual foi a saúde que o Partido dos Trabalhadores, que governou a cidade nos últimos 4 anos, deixou? Qual é a continuidade que tá sendo dada? O que foi feito pela saúde? Eu penso assim, ó, eu acho que o grande mérito aí do governo passado foi tentar desburocratizar o processo licitatório, o processo de compra de equipamento e assim por diante. Nós não tínhamos, por exemplo... Não é fácil isso. Não é fácil. Nós tínhamos no governo passado, por exemplo, antes do governo passado, não tínhamos um setor específico para isso. Hoje nós temos um setor específico para isso. Hoje, por exemplo, a Secretaria de... Foi deixado. A Secretaria de Saúde, hoje, se você perceber, são os mesmos profissionais, Sim. de certo modo, que estavam no governo passado. Eles sabem que, na verdade, os gestores públicos hoje da saúde sabem do que eu estou falando. Que quando você vai comprar qualquer Na semana passada, a secretária de Saúde estava acompanhando o programa, né? Sim, mandou uma resposta. E eu vou ser muito claro nisso. A burocracia, e aí eu não estou falando a favor nem contra, isso acontece em toda a cidade. A burocracia é tamanha que você acaba perdendo, talvez, algumas verbas do governo federal, porque você tem prazo para cumprir. E aí você tem a demanda que você precisa fazer e você precisa pensar no projeto futuro. O que eu estou dizendo, então? O grande mérito do governo passado foi desburocratizar o sistema. É burocrático ainda? É. Se você Desmembrou, comparar, então, a parte burocrática da saúde não está no pacotão da administração da cidade. Isso. Está à parte. Hoje, a secretária de saúde, por exemplo, ela tem liberdade a mais de fazer os investimentos na área da saúde. Hoje, por exemplo, o sistema de fundo a fundo ele funciona melhor. Você tem mais claro, por exemplo, quando você tem do fundo e quando você não tem. É o ideal? Não é o ideal. Não é o ideal. Mas já ajuda. Já ajuda. O ideal seria você ter velocidade o bastante de fazer o projeto com que o povo acompanhe. Os problemas estão acontecendo, você está fazendo os investimentos. E é lógico que você resolvendo o problema vai aparecer outro. E isso é bom, porque de certa maneira você está resolvendo e o povo está reclamando outro. Se você melhorar o atendimento no PA, é lógico que ele vai começar a procurar resolver o problema das especialidades e assim por diante. E isso é bom. O que o governo passado deixou, que eu acredito que foi bom, é tentar desburocratizar esse sistema. Precisamos desburocratizar mais ainda. Mas se cada governo fizer a sua parte, vai chegar uma hora que a gente vai ter um resultado melhor, né? Eu acredito que seria importante todos os profissionais da saúde saber como que funciona esse sistema. O sistema de contratação, o sistema de compra de equipamento, o sistema de fundo a fundo, como que funciona, o que o governo manda para o município, como que o plano municipal de saúde está atrelado ao orçamento municipal de Votorantim, entendeu? O orçamento anual. E aí, como que é a regra de investimento? Porque hoje mesmo eu estava conversando com o diretor de educação, que não é do meu partido, do partido do outro, mas a gente estava conversando sobre isso. Como é difícil você entender esse tal de rúbrica, porque não gasto porque não tem rúbrica, não vou fazer investimento. Rúbrica é um monte de número lá que tem lá, que identifica que aquele número está específico para comprar tal
tal objeto. Luciana falou de didático. O governo deveria pensar numa maneira didática de começar a fazer esses grandes debates com a população. Não só na área de saúde, como que é feito os investimentos, tanto com os profissionais quanto a população, na área de educação, esse Repensando Votorantim. Pense da seguinte maneira: de que maneira que eu vou comunicar à população esse projeto? Vocês estão na área de comunicação, vocês sabem que existem 1000 maneiras de você fazer, dependendo do público que você está conversando. Eu acho que deveria transformar isso. Eu acho até que o Sistema Único de Saúde, assim como outros sistemas, deveriam ser matéria de ensino médio. Matéria de ensino médio. O professor vai lá e fala, o sistema funciona assim. Tudo bem. Tá certo. Pessoal ligando aí, Luciana. Ligando. Será que os bairros já voltou ao normal aí a Supermídia? Esperamos Você que está ligado aí, só estou falando isso porque alguns bairros entrou em pane aí a transmissão, mas parece que já voltou ao normal. O pessoal está ligando? Pois não. Posso Joãozinho? falar antes que a Claro. gente saia do tema? Tá. Eu estou propondo hoje, aqui para a Câmara Municipal, um projeto de lei que dispõe sobre divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consulta com especialidades, exames e cirurgia na rede pública municipal de Votorantim. Você estava falando de saúde, eu queria falar sobre isso. A grande Então, procura... você está propondo que o município divulgue uma lista, uma relação, para que saiba quem é que está na ordem do chamamento dos tratamentos. É isso? Eu só queria deixar claro para a população o seguinte: a lei não nasce do nada. Essa história, por exemplo, de falar, vou fazer uma lei, a lei não nasce. A lei nasce, na verdade, para amenizar um conflito social. A função de uma lei é essa. Ela nasce para amenizar um conflito social ou para ordenar as ações sociais. Vamos chamar assim. A lei nasce por isso. Nós temos uma série de questões com relação a esse atendimento na especialidade e nos exames, que é assim: que colocação que eu estou? Quanto tempo eu vou ter que esperar para fazer o exame? Quanto tempo eu vou ter que esperar para fazer a especialidade? Quais as especialidades que tem no município? Então, eu estou propondo nessa lei, e aí isso vou depender aqui de uma aprovação jurídica e tudo mais, que os postos de saúde e que também no Jornal do Município divulgue essa lista. O cidadão foi até o centro de saúde. Você vai ter que fazer o exame, ele já ganha ali um número do protocolo. Esse número do protocolo vai ser publicado no Jornal do Município, vai se colocar num local lá no posto de saúde, que ele vai poder identificar que colocação que ele está. Por quê? Para a gente evitar, por exemplo, que se fure fila. Para evitar, por exemplo, que esse cidadão não tenha informação. Porque é tanto tempo de espera que ele acaba enjoando. Ou ele falar que está aguardando há 3 anos e às vezes não é tudo isso, ou o contrário, né? A pessoa... Isso. Então, esse projeto de lei, eu dei entrada ontem na Câmara Municipal, foi protocolado, tem todo um trâmite para acontecer, eu acredito que em torno de 20 ou 30 dias seja aprovado. E dentro dessa questão da saúde ainda, eu estou vendo aqui que você tem uma outra solicitação, que é em relação à equipe de enfermagem. Fazendo uma completa reestruturação no quadro de funcionários conforme os documentos anexos. Mas aí acho que é outro projeto? Isso, é outro projeto, Hélio. Isso ali, na verdade, nasceu durante o processo eleitoral. Por isso que é importante a gente fazer um processo... Qual é a... No processo eleitoral, a gente fez um debate junto com alguns enfermeiros, teriam, acho que em torno de 15 ou 16 enfermeiros que a gente se reuniu, porque, na verdade, eles têm uma legislação específica. Dentro da rede do Sul, da saúde do municipal, nós temos enfermeiro, temos médico e temos outros profissionais. Temos motorista, atendente, escriturário, e cada um tem uma legislação específica. Os enfermeiros, eles se submetem a uma organização deles, que eu até não lembro o nome, mas é um conselho, e tem ali uma série de leis que favorecem eles, tanto no horário, quanto a redução do horário, quanto a questão de atendimento, como que vai ser o atendimento do enfermeiro padrão. Então, existe regra. E eles fizeram a proposta desse projeto, é um projeto amplo, de reformulação em toda a rede, de quantos atendidos são, de como que eles vão ser atendidos nos postos e assim por diante. A gente se reuniu com eles, fizemos esse debate e apresentamos para o prefeito. E até fui claro com eles, talvez não seja esse projeto, mas é um canal de negociação com o governo. Então, o governo já recebeu essa proposta aí desse grupo e estou aguardando essa resposta, até porque ele me deu 6 meses para todo mundo, para ele apresentar. Então, eu acho que talvez ele vindo com a proposta aí de mudança na área de saúde, talvez ele vá discutir partes por partes, com a relação dos médicos, com a relação dos enfermeiros e assim por diante. Eu acho que isso é o correto, vamos dizer assim,
o meio que vai ser E a feito. sua relação com o prefeito está boa? A relação minha dele é do prefeito e vereador. Eu acho que é uma relação Não, mas democrática. depende, tem relação de prefeito e vereador e relação de prefeito e vereador. Né? Essa relação... Uma relação de um prefeito e vereador da oposição, é uma relação de um vereador da situação ou de um vereador ali meio termo. Eu acho que cabe ao povo julgar. Analisar. Eu não paro para ficar julgando isso, nem pensando nisso, que eu tenho meu método de trabalhar. Você já esteve com ele quantas vezes nesses quase 4 meses de legislativo e de executivo? Acho que uns 3 ou 4 Umas vezes. 3, 4 vezes. Esses dias andaram me dizendo que a vereadora Fabiola, que é da situação, costuma dizer para o Erinaldo, que também é pai dela, que o vereador Joãozinho é muito bonzinho. É verdade isso? Não, bonzinho eu sou. Ah, é? Entendeu? Mas não Não é é porque eu sou ruimzinho. vereador. Não, mas cada um interpreta de um jeito. A turma acha que uns acham que eu sou ruim. Bom, eu estou aqui para ser. Eu não estou Ser aqui pra educado, ser Tem gentil, que é uma coisa, né? Não é isso. Já que você me perguntou, Mas se você aqui- me permitir, posso responder uma coisa que vai gerar uma polêmica? E aí eu acho que é interessante. Por favor. Eu não faria isso enquanto vereador. E também não vou falar o nome aqui do vereador que fez isso, para não cometer, de certo modo, uma questão de ética aqui. Mas eu não faria isso. Nós temos 2 requerimentos aqui. Um de 2011 e um de 2010. Põe no microfone na boca. Nós temos 2 requerimentos, um de 2011 e um de 2010, falando e questionando o prefeito anterior. Prefeito Pivetta. Por que ele não estabelece um salário mínimo de R$ 767 e por que ele não dá aumento de 16%? Está aqui, está um requerimento comigo aqui. Entendeu? Isso aqui que eu estou dizendo é que a gente tem que ter responsabilidade. Entendeu? Porque o prefeito está submetido a uma série Quem de leis. fez esse requerimento é um vereador que era da oposição e hoje é da E situação. hoje é da situação. Então, na verdade, a gente vai esperar que tenha a mesma atitude. Porque eu acho que isso a gente dá um nome de coerência. Entendeu? Não vou falar o nome. Também não tem motivo de eu subir na tribuna e ficar lá chutando a tribuna por causa disso. Segunda-feira é a votação do projeto Isso. do reajuste do funcionalismo. Do funcionalismo. Então, a gente espera, então, que... Eu não sei quem Possa é o vereador, mas talvez apareça um vereador lá sugerindo, então, um reajuste muito maior. Tomara que esse No vereador... mínimo, no mínimo o que ela sugeriu em 2000 ele ou ela ele, sugeriu em entendeu? 2010 e 2011, né? Nessas- 17% de 16%. Que vai ser 16%. 6,77, segundo o projeto. 6,77%. Nossa, bem diferente, hein? Eu posso até ler um pedacinho aqui. Assim, ó. Considerando que na hora de conceder o reajuste, uma das justificativas da administração municipal diz respeito à lei do orçamento anual, que segundo a mesma não permite um aumento maior para o funcionalismo, porém, como o orçamento de nossa cidade, 2012, apresentou um considerável aumento de 16%. Ah, não, minto. Desculpa aí, gente. Ela está pedindo que um aumento acima, ele está pedindo, ou ela, um aumento acima do que foi sugerido. Esse 16% é porque teve 16% no orçamento de aumento. Ah, tá. Então, vamos esclarecer aqui, porque de vez em quando a gente comete alguns deslizes. Mas, na verdade, ela está pedindo um aumento acima da inflação. Tá. Ele ou ela. Ele ou ela. Entendeu? Pedindo um aumento acima da inflação. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ter responsabilidade. Eu vou esclarecer algumas coisas aqui que é importante, porque esse eu achei que você ia falar sobre isso. Ana. Nós vamos ainda. É? Estamos só começando, mas se quiser antecipar... Existe uma lei federal, artigo 61, artigo 165 da lei federal, artigo 51 da lei orgânica do município, que diz o seguinte: a lei 51, ela na verdade é uma extensão dessa lei federal. Certo. Vou ler o primeiro artigo só. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa dos projetos de lei que disponham sobre criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquia, bem como a fixação da respectiva remuneração. Não compete ao Poder Legislativo fazer proposta de lei de aumento de salário. Isso é claro, está a lei E aqui. nem palpitar. Pode. Aí é o papel foi do um vereador. palpite, né? Isso foi um palpite. Certo. O vereador questiona a lei, ele pode até propor
na tribuna ou por um requerimento, pedindo para o prefeito, requeiro que o senhor reveja o aumento, porque a população precisa de mais aumento, e assim por diante. Já visto que a situação está... Pode requerer isso. Ele não pode fazer um projeto de lei paralelo para dar aumento para os funcionários públicos. Mas isso não foi feito, né? Não. Tá. O Legislativo tem liberdade, e aí nós precisamos rever isso, precisamos pensar nisso com carinho, de dar aumento para os funcionários da Câmara. Nem para o vereador ele não pode fazer isso agora. Tanto é que o aumento que o prefeito mandou também lá vai vir esse aumento de 16,7 para os vereadores. 6,77. Vereadores, prefeito, vice-secretários. Isso. A Câmara está dando aumento para os funcionários da Câmara, e a mesa diretora entrou com um projeto paralelo, dando 8% para os funcionários da Câmara. 1,23 a mais. A mais. O que eu estou dizendo, então? Nós, vereadores, ou votamos a favor desse projeto de 6,77, ou propomos, através de um debate, de um requerimento, que o prefeito mande um outro projeto. Nós não temos força de lei para fazer um projeto de aumento de salário. Mas quando o sindicato dos funcionários... Vou chegar lá. Chegar lá, se perguntou do sindicato, é a próxima etapa. O sindicato é um dos setores de força política capaz de fazer uma intermediação com o prefeito por intermédio dessa convenção. Isso é direito do trabalhador. A pergunta que se faz é o seguinte: o sindicato negociou com o prefeito? Fez uma Assembleia Geral? Eu fui do movimento sindical. O primeiro passo de você fazer uma negociação dentro desse período, que é de melhoria de salário e condições de trabalho do trabalhador, é você chamar uma Assembleia Pública. O sindicato chamou a Assembleia? A Assembleia tem uma ata. Essa ata foi negociada com o prefeito? Entendeu? Então, o trabalhador não participou. Mas, aí, qual é o papel do trabalhador nessa história? Tem que cobrar do sindicato o papel dele. A negociação desse momento aqui que a lei permite é do sindicato sentar com o prefeito. Ele representa o trabalhador. O trabalhador elegeu esse sindicato. E o sindicato fez isso? Estou perguntando também. O sindicato fez isso? Porque o presidente do sindicato estava lá na sessão da Câmara segunda-feira. Então, tem que existir uma ata. A Câmara Municipal, por exemplo, ela vai votar baseada em cima dessas questões. Tanto do projeto de lei do prefeito, quanto de qual foi a resolução que o sindicato tomou, que os trabalhadores tomaram. Entendeu? De certo modo, os trabalhadores têm uma representação. O que eu estou dizendo, então, para os trabalhadores do município de Votorantim, que estão contra ou a favor desse aumento? Se mobilizem. A mobilização é um direito do trabalhador. A organização trabalhista é um direito do trabalhador na Constituição Federal. Então, mas como que eu vou fazer isso? Gente, tem os meios de comunicação, tem a Câmara, tem o próprio sindicato. Onde que fica o sindicato? Qual que é o endereço? Acho que é no Parque Bela Vista. Manuel Ramos, no Parque Bela Vista. Qual que é o telefone do sindicato? Passa para o povo precisa disso. Nesse momento, os trabalhadores aqui de Votorantim precisam disso. Mas esses projetos eles serão votados já segunda-feira e a chance deles serem aprovados é grande. O povo tem força para fazer o que ele quiser. Dá tempo ainda da oposição voltar atrás. Se o povo quiser, sempre dá tempo. Entendeu? Sempre vai dar. Tudo bem. Olha a responsabilidade que o vereador Joãozinho passou para você, né? O povo querendo sempre dá tempo. Então, tá aí a dica, né? Aquilo que é do interesse de cada um de nós, não só especificamente no que diz respeito ao aumento do funcionalismo, mas tudo aquilo que a gente entender, que a gente perceber que é necessário a gente se mobilizar, tem que se mobilizar, sim. Concordo plenamente com o vereador. Por exemplo, segunda-feira, 15h, haverá uma audiência pública na Câmara de Votorantim, que essa audiência será realizada pela Prefeitura, que emprestou o Salão da Câmara para realizar a audiência, falando do orçamento deste ano, de como será utilizado o dinheiro, ou como está sendo utilizado o dinheiro do orçamento deste ano, quais são as secretarias que vão receber esse dinheiro e como eles serão destinados às pastas. Para que serve uma audiência? Para a população justamente esclarecer as dúvidas, questionar e também levantar aí assuntos e levantar questões que elas não concordem. Então, participe, a entrada é grátis.
Você pode participar. E participe também aqui do debate dos fatos, ligue, né? Participe, 3247-1010, o telefone está à sua disposição, a Andréia está lá atendendo, a gente teve aí um pequeno probleminha com a transmissão da Supermídia, mas já voltou ao normal em toda a cidade, que a gente já está sabendo, e participe, aproveita aqui também a presença do vereador João de Queiroz, Joãozinho, e faça os seus comentários, faça os seus elogios, faça as suas críticas, mas participe. O importante é participar, que o próprio vereador acabou de pedir, de solicitar a mesma coisa, a participação popular. E o pessoal está participando, Luciana? Estão falando em participação? Sim. O Marcos Antônio Rodrigues, do Jardim São Pedro, manda abraço a todos. Jardim São Pedro? É. Você sabe onde é? Próximo à Vila Garcia. Vila Garcia também? Eu acredito que seja. É? Ali é a região da 27 de março, acho, já perto do Jardim das Colinas, não sei. O que ele achou do Arnô Pereira, que deu entrevista aqui na TV Votorantim para o Cacá Martins ontem, que ele está se desligando do PT, indo para o PSDB. Eu não sei se o vereador Joãozinho acompanhou, mas ele deixou clara a opinião dele em relação ao PT e todos os motivos que o levaram a deixar o partido. Pontuou motivo por motivo, de forma contundente, e também fez muitas críticas ao Partido dos Trabalhadores. E olha que, assim, eu faço questão de estar aqui, acompanhar o Votorantim Verdade todo santo dia. Eu cancelo compromissos meus pessoais para estar aqui todos os santos dias, até para recepcionar as pessoas que vêm, as autoridades que vêm. E ontem eu tive um probleminha com meu filho, não pude estar aqui, e foi o momento aí que o Arnô Pereira esteve aqui. E pelo que eu não assisti, mas pelo que eu fiquei sabendo, fez aí comentários pertinentes e outros, pelo que eu fiquei sabendo, nada pertinentes, né? Até porque, eu estou dando a minha opinião aqui, né? Eu acho que qualquer separação, né? Vou usar a relação marido e mulher, né?